E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal Dilemas de Professor. Pessoal, eu não quero perder muito tempo hoje. O canal ficou uns dias sem vídeo. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, o canal ainda não é uma prioridade, então eu não consigo fazer vídeo toda hora. Tá bem corrido minha rotina. Nos meus colégios que eu trabalho, eu estou tendo que passar algumas provas. O conteúdo também tá um pouco atrasado. É muita coisa, tem umas cobranças também. Mas ainda assim eu vou tentar continuar com o canal. O vídeo de hoje é sobre como estudar para a prova do PSS e para qualquer tipo de prova, concurso, vestibular, etc., que você esteja fazendo. Então, o estudo específico desse vídeo é para arte, PSS para quem vai fazer arte. Isso aqui primeiro, vou fazer de biologia, vou fazer de ciência, vou fazer de filosofia, mas vou fazer aqui em ordem. Vamos lá. Clicando aqui, temos aqui então os gabaritos, área do conhecimento. Aqui embaixo temos novamente, aqui visualizar os arquivos PDF dentro do navegador. Então se você clicar nessas primeiras opções, você vai visualizar os arquivos e não vai baixar eles. Se você quiser baixar, você aperta aqui em cima. Eu, no meu caso, eu não vou baixar. Vou apertar aqui para apenas visualizar. Vamos lá, está carregando. Pessoal, eu também estou tendo alguns problemas com o meu computador. É um notebook, na verdade. Eu gravo por um notebook. Quando eu comprei esse notebook, ele era bom, tá? Mas nos dias de hoje, ele já não está atendendo mais tão bem as necessidades, principalmente para gravação e edição de vídeo. Deixa eu ver se eu consigo arrastar para o lado aqui. Fechando aqui fica melhor. Bom, então vamos lá. Processo seletivo simplificado número 51 de 2021. Com certeza quem está atuando hoje como PSS ou foi contratado pelo edital 47 ou pelo edital 51. No meu caso foi pelo 51. Pessoal, existem várias maneiras de estudar para um processo seletivo, para um concurso ou para uma prova aí que você tenha que fazer, para uma prova importante. A maneira mais fácil e mais certeira de estudar é você pegar as provas anteriores da prova que você está querendo fazer, do concurso, enfim, e tentar identificar os conteúdos que caíram, os conteúdos que mais caíram, se existe algum padrão ou não. No PSS, no caso do PSS, tivemos apenas 2020 e 2021 as provas, então não temos uma base sólida. 2022 vai ser o terceiro ano que a gente vai ter que fazer essa prova. Inclusive é dia 25 de setembro, para quem ainda não sabe, né? Como eu já falei, existem várias maneiras de estudar. A mais certeira é identificando os conteúdos das provas anteriores. Você não vai estudar a questão em si, porque a questão não vai ser a mesma. Mas você vai identificar os conteúdos para que você estude os possíveis conteúdos que podem cair na prova atual do ano em questão. Ah, professor, mas não tem como ter certeza se vai cair aquilo ou não. Realmente, uma prova não tem como ter certeza. Você não vai saber até a hora que você estiver com a prova na sua frente. Eu estou estudando assim, aconselho vocês a estudarem assim, porém, aqueles que querem muito ir bem no PSS vão estudar algo a mais. O que eu estou passando aqui é o essencial, a essência do que vocês precisam estudar. Já estou me enrolando, né? Se eu estou te ajudando, se você está gostando do canal e dos vídeos, deixa o like, compartilhe com todas as pessoas aí que você conhece. E é isso aí, bora lá. Pessoal, eu sou formado em geografia, né? Então eu não tenho tanta prioridade para falar sobre arte. Eu peço humildemente que os professores de arte que estão assistindo não se sintam ofendidos. Não quero tomar o lugar de fala de vocês. Lugar de fala, né? Olha aí. Mas enfim, como sabemos, são 8 questões de conhecimentos comuns, didática, língua portuguesa e ECAS. Estatuto da criança e do adolescente. Não é instituto, é estatuto. No vídeo anterior eu falei errado, né? Mas vamos lá. Questão 1. Considerando as ideias e informações trazidas ao texto, pode-se afirmar que. Então, temos um textinho aqui. Não, na verdade, já fiz uma coisa errada, né? Da 1 a 8 se refere aos conhecimentos comuns. Então, aqui são conhecimentos comuns. Vamos lá para a arte que começa na 9. Começa aqui, ó, conhecimentos específicos. Em relação à arte,
paleocristã, assinale a afirmativa incorreta. Eu não tenho um arcabouço teórico tão aprofundado em artes, tá? Então eu não quero falar que eu sei mais do que os professores de artes, longe de mim. Então eu vou trazer apenas o que eu acho, um debate para que vocês possam ter suas ideias esclarecidas. Então aqui a primeira questão está falando sobre a arte paleocristã. Então vocês vão dar uma estudada no conteúdo sobre tipos de arte, né? Aqui está envolvendo a questão da arte religiosa, né? Paleocristã. E é isso aí. 10. Entre os monumentos importantes na Acrópole de Atenas está o Erechtheion, templo construído para a consagração da deusa Atena e do deus Poseidon, mais conhecido por um dos seus elementos, o pórtico, sustentado pelas suas famosas estátuas em forma feminina com função de coluna. Tais estátuas denominam-se. Bom, você vai estudar então as representações das estruturas, a questão religiosa também, dos deuses. 11. O grupo Fato foi criado em 1994. É um grupo curitibano que faz história no cenário da música popular brasileira, MPB, com seus ousados processos de composição e produção musical diferenciada, né? Ponto. São consideradas características do trabalho musical do grupo Fato. Então, olha aí, gente. Perdão, tô com um pouco de refluxo. É muito café. O professor toma muito café. Aí vem o refluxo. O pessoal aqui tá falando uma coisa bem característica, né? Que é da cultura regional de Curitiba, mais precisamente. Então, cultura paranaense na questão da arte, né? Música, teatro, pinturas, cultura paranaense, curitibana, mais específica ainda. É importante que vocês estudem. 12. Os idiofones são considerados instrumentos cujo som é obtido por sua própria solidez e elasticidade, sem requerer tensão de membranas, ar ou cordas. São exemplos de idiofones. Então, você vai estudar o quê? Instrumentos, principalmente os instrumentos um pouco mais variados, né? Um pouco mais diversos, incomuns. De novo, frisando, não quero que ninguém venha aqui nos comentários e fale: ah, professor, você não sabe nada de arte. Eu não tenho propriedade para falar sobre arte, mas eu posso falar sobre arte. Todo mundo pode. Vivo num país livre até os dias de hoje. Então, não venha me falar que eu não devo falar sobre artes. Eu devo falar sim. Eu estou aqui para ajudar vocês, tentar ajudar. Trago a ideia, se você gostou, você se aprofunda. Se você não gostou, você ignora, vai procurar outro conteúdo, né? Mas eu sei que tem pessoas que estão gostando, até porque eu já estou com 2.000 inscritos. Eu sou uma formiguinha desse tamanho ainda, né? Mas uma formiguinha que já está mordendo, pelo menos, né? Já cheguei a 2.000 inscritos. Então quer dizer que tem pessoas que estão gostando do meu trabalho. Mas enfim, né? Eu não vou nem entrar nessas questões, senão já começa a ficar maluco aí. Vamos lá. A antiga sede da Prefeitura Municipal de Curitiba, o Paço da Liberdade, foi inaugurado em 1916. Muita história, né? Então, a questão cultural está muito atrelada à história. Então, sempre estudem muito a questão histórica da cultura regional. Cultura do Paraná, principalmente Curitiba, né? Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, atualmente se tornou espaço cultural. São consideradas características do Paço da Liberdade. Temos algumas alternativas, não vou entrar no mérito das alternativas, né? 14. A gravura é uma técnica de impressão a partir de uma matriz como xilogravura, gravura em metal, litografia e serigrafia. No início do século XX, grandes gravadores iniciaram suas produções no Brasil, estruturando assim a primeira fase da gravura. São gravadores que fizeram parte da primeira fase da gravura no Brasil. Temos aí algumas alternativas. Então, os precursores dos tipos artísticos aí, culturais, de música do Brasil. Também conteúdos que vocês devem identificar e estudar de uma maneira um pouco mais ampla. Não foque na questão que está nessa prova, que é do PSS de 2021. Questão 15. Ritmo de origem africana, tocado em terreiros de candomblé, questão cultural, religiosa, na cultura da Bahia e do Brasil, designando o ritmo das danças de orixás, Oxum, Elogum Edé. Ogã, Agogô, acompanha os atabaques, marcando o compasso.
através do afoxés baianos. Esse ritmo chega ao carnaval no final do século XIX. Esse ritmo denomina-se, então você vai estudar o conteúdo que está embarcado nessa questão. 16. O conjunto de notas que um cantor consegue articular sem esforço excessivo, de modo que a voz seja produzida com a qualidade necessária, denomina-se. Aí temos algumas das alternativas para você completar esse espaço com alguma dessas palavras. Vocal. Assinale a alternativa. Enfim, né? Então, uma dessas palavras aqui que vai se denominar aqui nesse espaço. 17. São os tipos de tradições populares paranaenses. Então, cultura paranaense atrelada, ou melhor, a história da cultura paranaense atrelada tanto a Curitiba quanto ao Paraná e do Brasil. Então, história cultural do Paraná, história cultural de Curitiba, história cultural do Brasil. Esses três conteúdos são os pilares mais básicos que estão presentes até o momento na prova de arte. Professor de arte, você que está estudando para o PSS, seria interessante você colocar no seu arcabouço teórico de estudos esses conteúdos que a gente está elencando aqui nesse vídeo. São tipos de tradições populares paranaenses. Aí temos as alternativas. Questão 18. Temos um pequeno texto, né? Textinho aí tirado de um livro ou de uma notícia. Felinto 2012, página 39. Provavelmente de um livro, né? Refere-se ao elemento recorrente, considerando as expressões descritas anteriormente. Então aqui está falando o quê? Ainda hoje é difícil assinalar com exatidão a procedência dos elementos africanos. A questão da cultura africana, tá, gente? Então é um conteúdo interessante para quem é de arte estudar. 19. O trabalho teórico criado por Policleto, escultor grego da Escola de Argos, que discute proporções matemáticas, ideias para o corpo humano, denomina-se, novamente, para completar esse espaço, com uma dessas palavras. 20. Uma exposição do Grupo Ruptura no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Opa! Aqui está falando de São Paulo. Então, os momentos históricos mais importantes do Brasil que ultrapassem as barreiras do estado do Paraná também são importantes que vocês estudem. Em 9 de dezembro de 1952 foi idealizada e organizada por um grupo de 7 artistas residentes em São Paulo. Entre eles, Luiz Sacilotto e Valdemar Cordeiro. O manifesto lançado nessa exposição marcou o início da arte. Aí temos aí várias alternativas. O realismo, bom, já está falando da arte do realismo, né? Então, vários conteúdos muito importantes para vocês. Foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX na França, em oposição ao romantismo. O teatro realista é uma das expressões artísticas que integram o realismo. Ah, vá, que é o realismo. Com caráter crítico, os espetáculos abordavam assuntos que envolviam política, economia e dilemas humanos. Nossa, falou em política, falou em economia, falou em dilemas humanos, falou muito, minha cara. O professor de geografia se identifica com essas coisas, né? Entre os principais dramaturgos realistas no Brasil estão... Temos as alternativas, né? Vamos lá para cima. 22. Beatriz Milhazes é uma artista brasileira nascida no Rio de Janeiro que, além da pintura, se dedica à gravura e à ilustração. Em suas obras explora diferentes técnicas e materiais. São consideradas características das obras de Beatriz Milhazes. Então, pessoal, como eu falei, grandes artistas brasileiros também estão muito presentes na prova de arte. Então, você vai ter que estudar a cultura do Brasil, não toda a cultura do Brasil, que não dá, você vai ficar um ano estudando, né? Mas pelo menos os principais artistas, os principais marcos na cultura brasileira. Isso com certeza vai cair. Pode ter certeza, não vai ser a mesma questão, mas o conteúdo vai cair o mesmo. Tenha certeza disso. Questão 23. O método avançado de criar a ilusão de distância com base na variação dos valores claro e escuro, que se baseia na alteração das tonalidades por influência do ar, divulgada por Leonardo da Vinci e empregado por William Turner em suas paisagens, denomina-se perspectiva. Aí temos também cônica, linear, cavaleira, atmosférica ou aérea. Vocês vão ter que estudar isso aí. Questão 24. Gianfrancesco Guarnieri, italiano, naturalizado brasileiro, ator e compositor, criou em 1955, juntamente com Oduvaldo Viana Filho, o Teatro Paulista de Estudantes, que se une depois do Teatro de Arena. Bom, novamente eu não vou ler tudo para não ficar muito longo esse vídeo.
São as questões que são mais longas, que primeiro dá um contexto, não vou ler tudo. Mas enfim, também fala de um grande marco para a construção da história, da cultura brasileira, né? Quando fala-se em arte, você vai focar um pouco mais na cultura, né? Como que aconteceu, instrumentos musicais, as danças, a própria música, né? Mas claro que vai envolver também história, não tem como fugir de história, né? Em relação à dança 25, em relação à dança folclórica, maculelê, assinala a alternativa correta. Bom, então, folclore também, né? Muito importante que vocês estudem um pouco sobre folclore. Criado, 26. Criado por Augusto Boal, consiste em preparar uma cena para apresentá-la em um espaço de acesso público, sem que ninguém, exceto os atores, saiba que se trata de uma encenação. Como que é esse teatro? Bom, tipos de teatro também é um conteúdo muito importante que vocês estudem em arte. 27. Ao movimento realista, assinale a afirmativa incorreta. Então, o movimento histórico, aqui está falando na questão cultural desse movimento histórico, né? 28. Os artistas dadaístas promoveram em suas obras a não estética, o ilógico, a autocontradição e o descartável. Fizeram parte do movimento dadaísta os seguintes artistas. Então, novamente, os principais culturalistas históricos que marcaram a história de certa maneira através da cultura, através da arte, são conteúdos imprescindíveis que vocês devem estudar, né? 29. O pintor francês Marc Chagall, 1887-1985, apresentou em suas obras a realidade e a fantasia de forma poética. Então, fantasia, realidade alternada, alternativa, formas poéticas, né? Poéticas, né? Então, temos aqui também momentos históricos, né? Cubismo, futurismo, são aí as alternativas nessa questão, que eu não vou ler toda ela, não vou analisá-la, porque não é o intuito do vídeo no momento, né? Vamos lá para 30. O dançarino e coreógrafo Rudolf Laban estabeleceu alguns padrões nas ações que podem ser realizadas pelo esforço dos nossos corpos, os chamados fatores de movimento. Os 4 fatores de movimento, de acordo com Laban, são aí vocês que vão estudar, né? Porque aqui eu estou apenas apresentando a maneira de estudar, identificando também alguns possíveis conteúdos da prova de 2022. Na questão 31, temos todo um contexto, novamente, e pergunta: esse trecho se refere à artista curitibana. Temos vários artistas aqui. Uma delas é a artista curitibana que escreveu isso aqui. Natural de Curitiba, ou melhor, as informações sobre ela. Natural de Curitiba, formou-se pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná em 1984 e realiza cursos de especialização em técnicas de gravuras com vários artistas desde 1979. Atualmente é orientadora de litografia e gravura em metal no Museu da Gravura, em Curitiba. Suas obras se caracterizam, enfim, informações sobre uma artista e você vai identificar quem é. Então, novamente, falando sobre Curitiba, né? Um artista aí natural de Curitiba. Então, a cultura do Paraná, de Curitiba, do Brasil e principais momentos históricos na arte, na cultura, são questões que vocês são obrigatórias. É obrigatório. Você tem a certeza que vai cair algo nesse sentido. 32. Em 1868 surgiu a primeira forma de animação linear, patenteada por John Barnes Linné. Kineograph consiste em uma série de imagens organizadas sequencialmente em blocos ou cadernos, que resulta em uma animação quando as páginas são viradas rapidamente. Essa forma linear de animação trata-se de... É legal isso aí, né? Quando você coloca um desenho numa posição na primeira página, aí o mesmo desenho na próxima página, só que com um movimento um pouco diferente, e na próxima um pouco diferente, e na próxima um pouco diferente. Aí quando você folheia rapidamente, dá a impressão que o desenho está se movimentando, né? Dá essa ilusão, né? Como é o nome aqui, vocês têm essas alternativas. Também vão estudar, né? É um momento histórico, né? Criado aí esse tipo de animação das imagens organizadas. Então, no estudo de vocês, com certeza, vocês vão estudar algo sobre isso. 33. O curta-metragem animado Guida contabiliza mais de 70 prêmios em festivais ao redor do mundo. Entre eles, o Festival Internacional de Cinema e de Animação, Annecy, França. Em 2015, Guida foi dirigido e criado pela diretora, roteirista, storyboarder e animadora curitibana. Novamente, pessoal, Curitiba em todo momento.
Então não esperem algo diferente disso na prova de 2022. Né? Não vai ser a mesma questão, obviamente, mas vai ser algo semelhante, pode ter certeza. Questão 34. Em 1937, os estudos Walt Disney lançaram o primeiro longa-metragem animado, sendo possível observar a evolução da técnica e a qualidade de traços e movimentos. O primeiro longa-metragem lançado pelos estudos Walt Disney foi... Rapaz, pra mim, tá? Pra você talvez seja fácil. Mas pra mim essa questão aí é um pouco sacanagem, né? Você ter que saber algo tão específico assim, né? Sobre o Walt Disney ainda, né? Essa cultura aí de outro país. Então é claro que foi, né, a primeira longa-metragem, é um momento histórico, cultural, da arte, mas é bem específico, hein? Se você concorda, comente aí. Questão 35. Jean-Georges Nover, né? Bailarino e coreógrafo francês, se destacou na história da dança por ter escrito um conjunto de cartas sobre balé, em que são discutidas as necessidades da reforma da dança clássica, propondo atribuir expressividade à dança através da pantomima. A dança passou a ter uma narrativa. A dança passou a ter uma narrativa. Porto! Tem gente falando que eu não sei português, né? Que eu esqueço dos pontos. Mas enfim, né? É normal. As propostas de Nover foram revolucionárias para a dança, inaugurando o denominado balé. Aí vocês têm as alternativas aí. Então, a questão da dança, né, não é novidade. Tem que estudar também os principais tipos de dança e as suas revoluções históricas, culturais, teatrais, enfim. 36. A textura é a qualidade global do som de uma obra musical, mais frequentemente definida pelo número de vozes na música e na relação entre essas vozes. São considerados tipos de texturas musicais. Aí também tem as alternativas. Questão da música, né? Então, claro que quem é de arte vai estudar música também, momentos da música, tipos de música, as características da música, né? E por aí vai. Bom, sobre gravura em metal, então você vai estudar a questão das gravuras. Não, bom, não vou nem falar, né? Mas não necessariamente, né, gravura em metal, gravuras, de modo geral, que é uma alternativa de marcar V e F, né? 38. Gênero musical baseado na improvisação e na livre interpretação. Surgiu no final do século XIX e início do século XX, na região de Nova Orleans, Estados Unidos. Teve influência com ritmos musicais, com conteúdo, né? Temos as alternativas, mas no momento não interessa pra gente, né? Vamos lá. Aqui já foi, 33 já foi, 34 já foi. Aqui, 39, né? Só deixa eu ver se é 39 mesmo. 39. Penúltima questão. Temos uma imagem, a escultura, então uma escultura, a imagem de uma escultura. Musa adormecida. La Muse endormie. Se eu falei correto, comente aí. Se eu falei incorretamente, comente também. Feita em bronze, foi leiloada em 2017 pela casa de leilões Christie's por fucking 57 milhões de dólares. Isso aqui. 57 milhões. Então, superando todas as expectativas. A escultura Musa Adormecida é uma das principais obras do artista romeno. Então, pessoal, olha, fica nítido aqui que muitas pessoas, adultos inclusive, acham que a arte não é tão importante, o que a arte vai influenciar na vida delas. O que a gente não entende é que a arte está presente em todo lugar. Você que é professor de arte, você que já estudou arte, você concorda comigo? Então a arte é uma coisa muito pertinente. O que acontece? Alguns problemas sociais, principalmente do Brasil, fazem com que a gente não dê tanta importância para a arte, a gente não possa se preocupar tanto com a arte. Mas quem tem condição de se preocupar com arte, de contemplar o que é arte, é um mundo maravilhoso. Tem gente que olha essa escultura e fala, pedaço de batata esculpido. Mas tem outras pessoas que olham e vão ver ali um paraíso, né, nessa escultura. E pagariam os 57 milhões de dólares. Né? Se você tem esse dinheiro, se você viu, falou, isso é único, você vai pagar.
Assim como você pode se tornar aí, de repente, um artista plástico, visual, de esculturas, né? Vamos lá, enfim, né? Outra história, para outro dia. Por último, de acordo com a classificação dos instrumentos, relacione adequadamente os colunas a seguir: melódicos, harmônicos e rítmicos. Então, novamente, falando sobre os instrumentos. Os conteúdos que a gente mais tem aqui: momentos históricos da arte no Brasil, Paraná, Curitiba e no mundo, né, que a gente elencou aqui. Não tanto na Europa, não tanto na Ásia, né, focou mais ali nos Estados Unidos, alguns momentos históricos também que envolvem a Europa, mas não tanto assim, puxou mais para a questão local do curitibano, principalmente da questão curitibana, né? Então, vale a pena você estudar um pouco mais a questão da cultura local. E por último, né, conteúdo também que com certeza vai cair algo sobre, é sobre os instrumentos, né? Bom, pessoal, basicamente essa foi a prova de arte. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, caso gostou, deixa o like, que é de graça. Não é inscrito no canal? Tá gostando? Quer me ajudar? Achou legal a iniciativa? Se inscreva, considere se inscrever. Eu vou lançar vídeos periodicamente e com certeza em algum deles eu vou te ajudar. Caso você tenha gostado muito, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com os grupos que você tem aí do WhatsApp, do Facebook, enfim, né? Para que a gente forme nossa comunidade. Quem sabe aí a gente fortalece a classe dos professores através de um simples vídeo como esse. Talvez você vendo esse vídeo, ou um amigo seu vendo esse vídeo, ele consiga pegar aulas no mês que vem, no ano que vem, né? Então é isso aí, gente. Até o próximo dia.